A noite estava quieta, quieta demais. O tipo de silêncio que faz os pelos da nuca se arrepiarem, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. Um silêncio pairava no ar, pesado e opressor. Não havia o som de grilos, nem o farfalhar das folhas. Apenas um vazio que parecia engolir tudo ao redor. Acima, as estrelas cintilavam, indiferentes ao medo que começava a tomar conta dos corações daqueles que estavam na terra. Elas brilhavam com uma serenidade que contrastava com a inquietação crescente abaixo, pois eles não estavam sozinhos, estavam sendo observados. Algo, ou alguém, estava lá fora, escondido nas sombras, vigiando cada movimento. O primeiro sinal foi um tremor, uma perturbação na escuridão, um leve tremor que fez o chão vibrar, como se a própria terra estivesse reagindo à presença do desconhecido. Então, uma luz, ficando mais brilhante a cada segundo, rompendo o véu do céu noturno. Era uma luz diferente de qualquer outra, intensa e hipnotizante. Movia-se com um silêncio assustador, desafiando as leis da natureza como as conhecíamos. O que era aquilo? De onde veio? Essas perguntas ecoavam nas mentes confusas e temerosas. Essas eram as perguntas que atormentavam a mente daqueles que testemunhavam os estranhos fenômenos. Cada um tentava encontrar uma explicação racional, mas a lógica parecia escapar-lhes. Eles olhavam para os céus, seus rostos uma mistura de admiração e terror. A luz dançava no céu, desafiando a compreensão e deixando um rastro de incerteza. O desconhecido havia chegado à sua porta, e era ao mesmo tempo fascinante e aterrorizante. A presença daquela luz misteriosa era um lembrete de quão pouco sabiam sobre o universo. O silêncio só era quebrado pelo bater de seus corações, um ritmo primal ecoando o medo que se espalhava rapidamente como um rastilho de pólvora. Cada batida era um lembrete da vulnerabilidade humana diante do desconhecido. A noite, antes uma fonte de conforto, havia se tornado uma tela para o inexplicável. O familiar havia se transformado em algo estranho e perturbador. O palco estava armado para algo extraordinário, algo aterrador. A escuridão, que antes oferecia um manto de segurança, agora revelava segredos que ninguém estava preparado para enfrentar. Os olhos arregalados refletiam a luz misteriosa, capturando o medo e a curiosidade que se misturavam em seus corações. O que quer que fosse, estava além da compreensão humana. Sombras se moviam na noite, entidades invisíveis espreitando na escuridão. A sensação de ser observado era inescapável, como se olhos invisíveis estivessem fixos em cada movimento. Um grupo de pessoas se juntava, buscando conforto na companhia uns dos outros. A presença de outros seres humanos oferecia uma pequena sensação de segurança em meio ao desconhecido. A luz misteriosa começava a desaparecer lentamente, deixando para trás um silêncio inquietante. O que restava era um vazio, uma sensação de que algo monumental havia acontecido, mas sem respostas. Com o romper da aurora, a primeira luz do dia trouxe um alívio palpável. A noite havia passado, mas as perguntas e o medo permaneciam, gravados na memória daqueles que testemunharam o inexplicável. As pessoas se olhavam, compartilhando um entendimento silencioso. Sabiam que algo extraordinário havia ocorrido, algo que mudaria para sempre a forma como viam o mundo. O campo, agora banhado pela luz da manhã, parecia um lugar diferente. Um novo dia começava, mas a lembrança da noite anterior continuaria a assombrar aqueles que a viveram. O céu retornava ao seu estado normal, mas o mistério da noite ainda pairava no ar. A sensação de que algo maior estava em jogo era inegável, e a busca por respostas apenas começava. Sussurros começaram, conversas baixas, cheias de risos nervosos, tentativas de racionalizar o inexplicável. Balões meteorológicos, lanternas chinesas, mas no fundo eles sabiam. Aquilo era diferente, aquilo era outra coisa. Histórias vieram à tona, contos passados de cidade em cidade, lendas de luzes estranhas no céu, de ocorrências inexplicáveis.
Cada história aumentava a crescente sensação de pavor. O desconhecido estava se aproximando. Teorias eram trocadas como moeda corrente, cada uma mais bizarra que a anterior. Visitantes alienígenas? Experimentos governamentais que deram errado? A linha entre realidade e fantasia se confundia. O medo, ao que parecia, era uma droga poderosa. Quanto mais tentavam explicar, mais misterioso se tornava. As luzes continuaram a aparecer, noite após noite, um balé silencioso do inexplicável. E a cada noite que passava, o medo aumentava, alimentando-se de suas dúvidas e incertezas. Dormir, antes um refúgio, tornou-se impossível. As noites, que antes traziam descanso e sonhos tranquilos, agora eram preenchidas por uma inquietação constante. Como alguém poderia descansar com aqueles olhos observando de cima? A sensação de ser vigiado era inescapável, como se cada movimento fosse monitorado por uma presença invisível. Cada rangido da casa, cada farfalhar de folhas do lado de fora da janela, mandava arrepios por suas espinhas. O vento, que antes era um som reconfortante, agora parecia sussurrar segredos sombrios. Eles estavam vivendo à beira de um pesadelo. A tensão era palpável, e a cada noite que passava, a sensação de desespero aumentava. A noite estava viva com olhos invisíveis. Olhos que pareciam penetrar a escuridão e revelar segredos que ninguém queria descobrir. Ou era a imaginação deles, pregando peças neles. A linha entre o real e o imaginário estava se desfazendo, e a dúvida corroía suas mentes. A linha entre realidade e percepção estava se tornando cada vez mais tênue. O que antes era claro e distinto agora estava envolto em uma névoa de incerteza. Seriam as próprias luzes que eram aterrorizantes, ou o medo do desconhecido que elas representavam. Cada brilho no céu parecia carregar um presságio de algo terrível. O próprio ar parecia carregado de uma energia invisível, uma força que não podia ser vista, mas que era sentida em cada respiração, em cada batida do coração, uma sensação de estar sendo observado, seguido, caçado, como se algo ou alguém estivesse sempre à espreita, esperando o momento certo para atacar. As outrora familiares constelações agora pareciam padrões sinistros, um código cósmico que eles não conseguiam decifrar. As estrelas, que antes guiavam os navegantes, agora eram sinais de um destino desconhecido. O silêncio da noite não era mais tranquilo, mas uma pausa carregada, um momento de expectativa antes do próximo acontecimento inexplicável. Cada segundo de silêncio era uma eternidade de medo e antecipação. Eles estavam presos em um mundo onde a lógica não tinha poder, onde o impossível havia se tornado sua realidade. Um lugar onde cada dia era uma luta para manter a sanidade e cada noite era uma batalha contra o terror do desconhecido. Medo era uma presença palpável agora, sufocante, avassaladora. O medo não era apenas uma emoção passageira, mas uma entidade que parecia ter vida própria, crescendo e se alimentando da incerteza e do desconhecido. Ele se infiltrou em suas casas, suas famílias, suas vidas. Cada canto, cada sombra parecia sussurrar segredos sombrios, alimentando a ansiedade que já estava à flor da pele. Era o convidado indesejado que se recusava a ir embora. Não importava o quanto tentassem ignorá-lo. Ele estava sempre lá, uma presença constante e opressiva. Os noticiários estavam repletos de relatos sobre as estranhas luzes, cada história mais sensacionalista que a anterior. As manchetes gritavam perigo, mistério e a promessa de revelações que nunca vinham. Especialistas ofereciam explicações, mas suas palavras soavam vazias, incapazes de penetrar o muro de medo que havia sido erguido. Teorias científicas, especulações, tudo parecia insuficiente diante do que estavam enfrentando. O mundo prendeu a respiração, dividido entre o fascínio e o terror.
Cada nova aparição das luzes trazia uma mistura de esperança e pavor. Uma dualidade que ninguém conseguia resolver. Seria aquele o início de algo extraordinário, algo maravilhoso? Ou seria o prenúncio de algo terrível, algo que eles não conseguiam compreender? Ninguém tinha as respostas. As perguntas se acumulavam, mas as respostas permaneciam elusivas. Ou seria o prenúncio de algo terrível, algo que eles não conseguiam compreender? Ninguém tinha as respostas. As perguntas se acumulavam, mas as respostas permaneciam elusivas. Cada olhar para o céu era uma busca desesperada por sentido, por alguma forma de entendimento. Eles estavam à deriva em um mar de incertezas, agarrados aos destroços de suas antigas vidas. O que antes era familiar agora parecia distante e irreconhecível, como se um véu tivesse sido puxado, revelando um mundo que eles nunca conheceram. As luzes no céu haviam se tornado um símbolo de seu medo coletivo, um lembrete severo de sua própria insignificância diante do desconhecido. Cada brilho, cada movimento das luzes era um lembrete constante de que o mundo que conheciam estava mudando, e eles não tinham controle sobre isso. A incerteza era a nova realidade, e o medo, seu companheiro constante.